Olá, sejam bem-vindos ao canal Psicofocos. Hoje é um grande dia, porque é o dia da estreia do nosso programa. E o nosso programa ele tem a abordagem sobre psicologia, sexualidade humana, sociologia, dentre outros assuntos. E hoje a gente vai receber um convidado especial, que é o psicólogo Fábio Ramos, que vai falar sobre relacionamento abusivo. E aí, Fábio, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem com você? Tudo Olá a bom. todos que estão assistindo. Sejam todos bem-vindos. Fábio, o assunto hoje, o tema de hoje é sobre relacionamento abusivo. E aí eu queria que você fizesse um apanhado, mais ou menos, do que é um relacionamento abusivo. Certo, Carla. Então, um relacionamento abusivo é quando uma das partes, de alguma forma, quer dominar, né, a outra parte. Seja uma pessoa só, seja um grupo, né? Essa pessoa pode fazer uma dominação de uma pessoa só em grupo mesmo, também. Então, no caso, é quando ela usa a força, seja psicológica, seja força física, seja manipulações, para, de certa forma, obrigar, né, o outro a fazer algo que ela quer. Esse é Certo. o termo básico, né? E como é que a gente pode identificar quais são os sinais de um abusador? Porque às vezes a pessoa não se dá conta. Às vezes ela, do lado dela tem um abusador e ela, assim, simplesmente ainda não se deu conta de que aquela pessoa tem essas características. Então, assim, o relacionamento abusivo, ele começa exatamente quando a pessoa tenta controlar a outra. Em muitos casos, ela começa de forma muito sutil, né? Ela cria pequenas manipulações ou chantagens emocionais para fazer a outra pessoa realizar aquilo que ela quer. Então, coisas bobas como a pessoa, eu quero ver deixa eu ver seu celular, e aí você fala, não, acho que não tem nada a ver. A pessoa fala, mas, pô, você tá escondendo alguma coisa? Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas. Quando a pessoa quer controlar a roupa que a outra está vestindo. Uma coisa é você chegar e falar, olha, essa roupa aqui talvez não seja adequada para tal ocasião. Outra coisa é você falar, você vai com essa roupa? Não, você não vai. Você quer? Entendeu? Não, mulher minha não faz isso. Então você vai sair com essa roupa? Não. Isso porque relacionamento abusivo também não é só com homem para mulher, né? Pode ser qualquer tipo de relação. Quer dizer, existe um controle aí, né, nessa relação, um controle total, mas que o outro acaba nem percebendo que está sendo controlado. Acha que o outro está controlando porque ele ama, porque ele gosta, né? Mas acaba não identificando esses sinais. Isso acontece nas relações familiares, nas relações, dos relacionamentos mesmo, né, dos casais. Como é que funciona isso? Eu acho que depende muito da situação, né? No caso de família, eu, por exemplo, classifico da forma que você falar que, por exemplo, um pai ou a mãe tem um relacionamento abusivo com o filho, depende, né? Porque o pai que, por exemplo, que briga com o filho ou que é muito exigente, caracteriza-se por abuso a partir do momento que ele faz coisas fora do controle, né? Que ele agride a pessoa, bate, ou ele agride a pessoa verbalmente, né? Ou psicologicamente ela desqualifica a pessoa, né? Estou falando isso para a gente não confundir, né? Achar que tudo é relacionamento abusivo. Um pai que dá um esporro no filho, ou que bota um limite, né? Às vezes é necessário, em casos mais extremos, dependendo da situação. Às vezes a pessoa, por exemplo, que tem um vício, né, em algum narcótico, às vezes a pessoa é preciso, certas formas, falar de forma mais rígida. Mas De ter um não... posicionamento em relação a essa pessoa, com certeza. Exatamente. Mas isso não quer dizer que você vai agredir a pessoa, acabar batendo na pessoa de forma violenta, ou você vai xingar a pessoa, vai dizer você é um inútil, você é feio, você é isso. Isso tudo são relacionamentos abusivos, né? São situações que fica mais complicado, ainda mais no caso de família, porque às vezes a pessoa vive com aquilo constantemente e ela nem se dá conta, né? Isso se torna parte da estrutura psíquica dela. E acaba assim, eu acho que de acordo com a nossa cultura, né, acaba sendo isso uma coisa natural. Eu não sei se são as crenças que são construídas desde pequeno, ou a relação
dos pais mesmo, né? Porque quando uma criança assiste um casal onde o pai não respeita a mãe, ou a mãe não respeita o pai, ou não existe respeito de ambos, ela acaba assumindo o comportamento de um ou de outro, né? Eu acho assim, por exemplo, tem casos que é muito comum a gente ver assim nos parentes antigos, né, nos avós, aquele casal que briga o tempo todo. Ah, você não sei o que, mas existe uma diferença. É aquela briga onde existe um carinho, onde existe uma coisa muito de forma de se comunicar, né? É diferente de um casal que briga e parte para ignorância, e aí o cara briga com a mulher, ou então a mulher briga e joga as coisas, ou então parte para agressão, ou então grita. Isso tudo é complicado, né? A situação que causa um dano muitas vezes permanente. Em Isso muitos acaba criando casos, um hábito, acaba criando um hábito. em muitos casos, a gente vai até falar depois mais para frente essa questão de cria outros abusadores. Certo. E assim, em termos de abuso, como é que esse abuso também existe nos relacionamentos homoafetivos? Existe também esse tipo de abuso? Então, assim, eu considero o seguinte: relacionamento abusivo ele pode ser feito em qualquer instância, em qualquer tipo de classe, qualquer tipo de gênero. Não existe, desde que haja relação entre seres humanos, não existe nenhum tipo de classificação que a gente possa fazer. De Então, até mesmo. distinção, claro. Exatamente. Porque até para um cachorro pode ter um relacionamento abusivo com um cachorro. O cara que bate no cachorro, que agride. Mas, assim, em termos gerais, tem algumas pessoas que acabam sofrendo mais, né? São aquelas pessoas que têm, por exemplo, as mães solteiras, não, as mães que dependem do pai financeiramente, ou no caso, por exemplo, de pessoas que se prostituem. Então, tudo isso pode. Onde você tem uma situação onde você se bota com alguém que domine, isso, claro, que não não posso dizer que é isso. Mas existe maior preponderância em cima desses casos, de pessoas que acabam tendo alguma dependência do abusador. Isso aí pode gerar um abuso de forma mais evidente e quase sempre os casos que a gente vê, né? Que o abuso ocorre porque a pessoa tem algum tipo de poder sobre a outra ou pseudo-poder. Às vezes a pessoa dá um poder para a pessoa que ela não deveria ter, mas de alguma forma a vítima se coloca naquele lugar de ser abusada. Não que de forma consciente, mas muitas vezes porque ela já passou essa questão na infância, ou porque ela não percebe, como a gente falou no início. Então, são casos que cada caso é um caso, a gente precisa avaliar, né? Certo. E onde acontece mais assim? Que classe social acontece mais isso? Não tem uma identificação aí nesse sentido? Ou pessoas com poder aquisitivo melhor, de repente, têm mais esse tipo de atitude? Ou a pessoa que tem uma vida financeira menos menor, né, que eu quero dizer, né? Ela também leva desvantagem nisso? Como é que funciona isso? Olha, assim, não existe digamos assim, uma classificação que eu possa dizer, né? Ou, aliás, um status que eu possa dar de forma numérica, mas eu posso dizer o seguinte, que cada caso é um caso, porque dentro é muito comum a gente pensar que existe muito esse caso de abuso, né? Quando é uma pessoa que tem o maior poder aquisitivo e ela domina a outra. Mas isso pode ser pequenos casos, assim, relacionamentos entre namorados, ou não necessariamente precisa ser casado. Então, você tem isso em todo lugar. Você tem desde a classe mais pobre até a classe mais elitizada, você vai ter esse tipo de relacionamento. Claro que, dependendo da situação, uma pessoa que tem maior poder aquisitivo, ela pode ter uma tendência a ser abusadora em vários níveis, né? Muitas vezes ela é uma pessoa arrogante, ela pode ser uma pessoa que ela trata mal todo mundo, porque ela se acha superior, mas isso pode acontecer também em classes com menor poder aquisitivo. Isso aí é mais difícil. Mas
Pode ocorrer, sim. Então, assim, a gente não pode colocar isso como uma coisa, uma visão assim mais Globo, né? De que aqueles casais mais elitizados, o cara abusa. Isso aí depende muito. Então, tem Nós temos casos uma de... pergunta. Desculpa. Não, desculpa, pode conseguir. Nós temos uma pergunta aqui do Fernando Zideric. Ele está perguntando: a relação abusiva tem a ver com o machismo? Olha, na minha opinião, tem tudo a ver. Normalmente, a pessoa que, devido a essa nossa sociedade mais patriarcal, isso ocorre com mais frequência, tá? Agora, existe aí uma coisa que eu acho interessante, é um assunto mais complexo, né? Que a masculinidade, no caso do poder masculino ou feminino, não necessariamente vem do homem ou da mulher. Tanto que você tem casais homossexuais, né, homoafetivos, que você tem um personagem que pode, no momento, assumir uma postura mais masculina e a outra feminina e trocar, tá? Então, assim, muitas vezes a mulher na relação, ela é o machista. É meio complicado de entender isso, né? Mas, assim, mas não é tão frequente, porque normalmente a mulher, ela costuma ser mais tolerante. Ela pode brigar, ela pode gritar, mas ela não costuma partir para coisas mais agressivas. O homem já tem mais essa coisa, né? O homem Mas é aquilo que eu te falei, agressivo. por conta das crenças, né? Aquilo que eu te falei, por conta dessa crença de que é patriarcal, e aí ocorre isso. Então, acaba que o homem se sente dono de tudo e ele é quem determina tudo dentro de uma casa, e a mulher tem as suas obrigações como mulher. Então, isso é um tipo de coisa que eu debato muito, porque hoje em dia, com a situação que a gente vive, não dá mais para viver dessa forma, porque todas as mulheres foram para a força de trabalho, então todo mundo se ajuda, e é muito difícil ela às vezes, conciliar o trabalho de casa com o trabalho, com a vida dela profissional. E aí acontece chegar em casa e tem um homem machista que ele só trabalha fora e acaba não colaborando com os afazeres da casa, porque a casa também pertence a ele. Então, essa consciência que eu penso que as pessoas têm que começar a ter, que não é ajuda, e sim é uma divisão de tarefas de ambos interesses. Sim, é necessário que a gente coloque cada coisa no seu lugar, né? Então, você tem mulheres que gostam de cozinhar e gostam de limpar a casa, assim como tem homens que também gostam de limpar a casa. É difícil, né? Porque limpar a casa acho que ninguém gosta muito. Mas assim. Independente de ser homem ou mulher, você está dizendo, não, a mulher acaba gostando. Mentira, mentira, que nada. Às vezes gosta, às vezes. Né? Aí se sente na obrigação de fazer aquele trabalho. E que realmente é chato às vezes. Exatamente. Então, assim, tem homens que eu conheço, colegas meus, que adoram cozinhar e cozinham muito bem. Então, não tem problema nenhum ele cozinhar. Muitas vezes ele cozinha mais do que a própria mulher. Não tem essa questão, né? Eu acho que existe aí uma questão de divisão de trabalhos mesmo. Vai muito, assim, do que vai ser conversado, né? Olha, eu gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Vamos fazer um revezamento, vamos fazer uma troca, né? Porque tem coisas que às vezes a pessoa detesta fazer. Então você pode simplesmente trocar com a pessoa. Não, então você faz isso, eu faço aquilo. Isso não depende se existe aí sexo masculino, feminino, trans, não Isso também depende, eu acho que também depende muito da educação que a pessoa recebe. Por exemplo, eu tenho muitos filhos, né? E eu criei de uma forma muito diferente, porque eu penso que todos têm que aprender como forma de sobrevivência mesmo, não ficar dependendo do outro. Né? Uma das questões é essa, tem que fazer mesmo, não tem outra saída. Agora tem uma outra pergunta para você. E a pessoa que demonstra excesso de amor também é um possível abusador? Depende do que seja excesso de amor, né? Então, por exemplo, a pessoa que agrada o tempo todo a outra, tem pessoas que gostam de agradar o tempo todo. Não quer dizer que seja um relacionamento abusivo, tá? Porque desde que a pessoa compreenda que ela quer se colocar nesse papel de agradar o tempo todo. Se ela começar o tempo todo a exigir que a pessoa faça a mesma coisa, e aí começar a impor limites, ou barreiras, ou criar conflitos, aí pode ser que se torne um relacionamento abusivo.
Mas eu acho que, assim, a questão do processo, né, de relacionamento tem muito a ver com a forma que a pessoa se expressa. Então, por exemplo, a pessoa que, desde o início, ela já tem uma postura muito possessiva ou uma postura onde ela se impõe muito a vontade dela, eu acho que tem que haver uma conversa. E aí, se a pessoa se adequar, ótimo. Se ela não se adequar, eu acho que aí é uma questão que, se a pessoa até gosta daquele relacionamento, tudo bem. Quem sou eu para julgar, não é verdade? Mas eu acho que você tem que já perceber, tentar já do início conversar isso com a pessoa. Para que não, porque quanto mais tempo passa, mais o abuso pode se tornar maior. Certo. A Mônica Moreira fez uma pergunta aí. Qual a diferença entre relação tóxica e relação abusiva? Então, a relação tóxica, não necessariamente ela pode ter abuso. Ela pode ser uma relação onde a pessoa prejudica a outra. Então, por exemplo, uma relação onde a pessoa sai com a outra e aí a pessoa começa a usar drogas. Vou dar um exemplo bem extremo. Começa a usar drogas, né? E aí a outra pessoa não gosta. E ela, poxa, oferece. Ela não forçou nada, mas ela oferece. E a pessoa acaba, às vezes, na onda, acaba indo, tipo, usando uma droga mais pesada, né? Uma droga, tipo, uma cocaína, uma heroína. E a pessoa acaba usando porque ela gostou daquilo também, de certa forma, por causa do ambiente, do contexto. E aí a pessoa atrai ela para aquele mundo. Isso é uma relação tóxica, porque a pessoa E está a outra prejudicando a outra. pessoa acaba aderindo para agradar, né? Na verdade, o outro. Sim, muitas vezes porque achou legal, mas ela não. Muitas vezes ela não percebe que aquela relação é tóxica. Normalmente relações abusivas e tóxicas estão muito colados também. Porque quase sempre um puxa o outro. Né? Um relacionamento abusivo se torna um relacionamento tóxico. Então, e a gente identifica, eu penso assim que a gente identifica quando a relação é tóxica, quando você já começa a perceber, não só por dentro e por fora, a própria pessoa, como é que está a autoestima dela. Isso também é uma das formas de identificar aí, né, uma relação tóxica, que a pessoa não vai para frente, ela sempre fica ali no mesmo lugar, ela acaba se acomodando, ela acaba não movimentando a vida dela. Então, eu acho assim. É, tem uma frase que eu ouvi em algum lugar, que eu não lembro, eu acho que foi num filme, que assim, as pessoas têm direito a serem idiotas. A frase de um filme, acho que foi o Vingador, não lembro. Então, assim, não quer dizer que a pessoa, por exemplo, tenha uma autoestima baixa ou que ela seja acomodada, que ela pode ser uma boa, um bom amante, um bom acompanhante, um bom esposo, um bom marido. Tá? A questão é quando isso prejudica o outro. Aí você vai cair nas duas instâncias, ou na relação tóxica, ou na relação abusiva, ou nos dois. Mas todo mundo tem direito a ser o que quer. E muitas vezes a pessoa que está com a outra gosta daquele tipo de perfil. Então não tem problema. Assim, a pessoa não precisa ser sempre o melhor, ou ser sempre autoestima boa. Ela pode ser o que ela quiser. Claro que se você puder trabalhar as questões, até para você mesmo, vai ser melhor. Mas cada um tem direito a ser o que quer. O problema é quando você prejudica o outro. Mas quando a pessoa aceita, será que ela também não está doente? Pois é, cada caso é um caso. Né? A gente tem como avaliar, porque tem casos que a pessoa tem uma estima baixa, mas ela é uma pessoa boa, ela ajuda, e tem outros casos que a pessoa puxa a outra para baixo, né? Aquela tem até um nível de compreensão, tem até um nível de compreensão da dificuldade do outro. Porque sim, o abusador com certeza deve sofrer também. Não sei se todos, mas eu penso que às vezes vai pela emoção e acaba perdendo a cabeça e fala o que não tem que falar, ofende, humilha, e aí acaba se arrependendo. E aí o que você aconselha? Eu acho que é importante a pessoa, ela tem que se dar conta, porque é bem complicado essa situação, porque assim, se alguém chega para você e fala, pô, fulano, você é isso, você é controlador. Aí outra pessoa chega, fulano, olha só, você é uma pessoa muito ciumenta. Isso já é um alerta. A pessoa tem que falar, caramba, peraí, se eu sou ciumento, alguém me falou que eu sou ciumento, sou possessivo, ou que eu sou controlador, eu vou ter que dar uma olhada nisso. Acho que é o primeiro passo, né? Então vou procurar uma ajuda psicoterapêutica, vou fazer uma meditação, né? Eu acho mais importante você procurar ajuda psicoterapêutica sempre, porque você sozinho você vai caminhar muito mais devagar,
ou vai ficar parado. Você com uma outra pessoa te ajudando, você vai caminhar com muito mais velocidade e normalmente um caminho mais correto, um caminho mais, digamos, certeiro, né? Não vou dizer correto, porque certo e errado são posições, mas um caminho mais certeiro para você ter uma qualidade de vida melhor. E tem gente que acha isso até engraçado, que tem gente que diz assim, eu não sou maluco, então eu não vou fazer tratamento terapêutico, eu não vou a um psiquiatra, eu não preciso nada disso, eu vou me resolver sozinho. Então existe também um rótulo em relação a isso. Percebe? Graças a Deus, hoje em dia, sim, hoje em dia está muito menor, né? Eu acho que, na verdade, alguns pontos, por exemplo, psiquiátrico, eu acho que está até exagerado. As pessoas estão tomando remédios por qualquer coisa, né? Por exatamente, muitas vezes, a não procurar o psicólogo, porque ela não quer resolver o problema, ela quer sanar o sintoma. Então, muitas vezes, ela está com uma ansiedade, ela quer tomar um remédio para não ter mais ansiedade, mas ela não quer ir ao ponto que ela precisa para resolver a ansiedade. Então, para resolver a questão. É a mesma situação. É tudo questão de você procurar ajuda do psicólogo e, se for necessário, sim, o psiquiatra. Não ao contrário. Sim, porque o que adianta? Você vai para o psiquiatra, aí você toma um remédio, um remedinho. Não, já tomei um remedinho, tá tudo bem. Mas a ferida tá lá. Então tem que ser mexida. Inclusive existem estudos que dizem que a pessoa que toma remédio e não faz terapia, a tendência é o remédio perder o efeito e a situação se agravar, né? Porque ela está tratando um sintoma igual ao antibiótico. Chega uma hora que, se você tomar o mesmo remédio toda hora, não faz mais efeito. Então é a mesma coisa. A Thay Moreira está perguntando: usar os ciúmes excessivos como justificativa de amor e insegurança seria um exemplo de abuso? Depende da instância. Se isso afetar a pessoa, sim. Se a pessoa é ciumenta, mas de certa forma ela só reclama, mas não existe aí uma situação onde ela usa isso o tempo todo como forma de atingir o outro, aí já é um relacionamento abusivo. Porque tem pessoas que reclamam, mas às vezes aceita, né? Ela reclama para fazer um charme, muitas vezes ela precisa de atenção, ela faz isso, é comum, tá? Todos nós fazemos isso, né? Quem nunca fez? Mas a questão é... Todo mundo tem um pouquinho de ciúmes. Sim, é normal, é até saudável. Agora, realmente, se você usa isso para tentar controlar a pessoa de alguma forma, aí já é um relacionamento abusivo. Se você justificar esse amor, não estamos mais na época de Shakespeare. O amor não precisa ser mais essa forma, né? De que você vai provar o amor indo para um duelo até a vida ou a morte. Não existe mais isso. Já sabemos que o amor não é isso. Não, existe essa liberdade de você estar com quem realmente você quer estar. Isso foi um grande passo que a sociedade deu. Com certeza. Então, eu penso que isso foi muito bom ter acontecido. Agora, em relação ao abusador, qual o tipo de suporte que ele pode também procurar? Seria também a terapia, a mesma coisa. Se ele também não aceitar, às vezes ele não aceita. Não, eu não preciso de terapia, eu estou muito bem. Como é que fica isso? Pois é, aí entramos num campo bem sensível, porque existem patologias mais leves e mais intensas, né? Então você tem aí, dentro desse parâmetro, você tem pessoas que têm uma personalidade mais controladora, onde ela muitas vezes é uma questão mesmo de autoestima ou de insegurança. E tem outras pessoas que entram numa situação mais complicada porque é uma patologia mais intensa. Então muitas vezes é um início de psicose, né? A pessoa tem uma tendência narcisista, então aí vai entrar num campo mais complicado, porque vai depender. Tem pessoas que não conseguem se dar conta que são abusivas, não conseguem. É igual um usuário de drogas que não se tocou ainda, né? Daquela fase, mas depois que ele passa a fase aguda, onde ele tem uma queda, né? Onde ele começa a perceber, a pessoa abusador muitas vezes ele passa a vida inteira sem perceber. Ele passa naquela fase aguda o tempo todo. Então ele não percebe que precisa de ajuda. E aí é o mais complicado, porque você não pode puxar ninguém pela mão e levar, né? O que você pode fazer é terminar com o relacionamento. Você não é obrigado a aceitar o que a pessoa É isso que eu ia perguntar. faz. Então aí a pessoa vai ter que ficar mantendo um relacionamento onde o outro está te agredindo o tempo inteiro, está gritando com você. Eu acho que isso vai meio que matando, né, esse sentimento. Até em relação, não é só a casais, mas em relação a pai, mãe, né, enfim.
eu conheço histórias desse tipo, que os próprios pais fazem um abuso psicológico nesse adolescente e ele se sente sozinho totalmente, fica perdido. E aí há o quê? Uma possibilidade de tomar outras atitudes com ele mesmo, como até um provável suicídio. Porque ele vai pensar, eu não sou amado, eu não sou querido, pode ocorrer. Sim. Não é isso? E, infelizmente, é uma situação muito complicada, porque uma coisa é você estar num relacionamento abusivo com um parceiro, né? Uma parceira. Outra coisa é você ser um filho, né? Você vai fazer o quê? Vai sair de casa? É muito complicado isso, né? É uma situação muito complicada, assim. Aqui no Brasil, a gente não tem um sistema tão eficiente quanto em em outros países mais desenvolvidos, né? Mas já temos, assim, em alguns casos, sim, que o Conselho Tutelar pode agir. Mas é muito complicado, porque a criança, ou o filho ou a filha, não quer sair, não quer deixar de estar com os pais. Então, em muitos casos, sim, acontece. A pessoa entra em depressão profunda, a pessoa começa a ter aquela pulsão de morte, né, e quer se matar. Então, sim, é muito, assim, uma situação bem delicada. E não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Isso, infelizmente, é uma situação muito delicada. Em relação à pandemia que a gente está vivendo hoje, a convivência está sendo maior entre os casais. E aí o bicho pega. Verdade. O que você me diz sobre isso? Pois é, eu acho que agora, já passado 4 meses, as pessoas já meio que deram uma decisão em cada situação, né? Ou elas terminam de vez, ou elas aceitam o outro, mas eu acho que tudo, assim, acaba sendo uma forma de mostrar o que a pessoa é. Então, a pessoa ela pode estar até entediada com a situação, ela pode estar saco cheio de ficar em casa, tudo bem. Mas o caráter dela apenas vai se revelar devido ao conflito, não vai se modificar. Então, a pessoa que diz que está assim por causa da pandemia, que está agressiva, que está controladora, a gente tem que botar um parênteses aí, será que é isso mesmo? Porque ou a pessoa está se manifestando do jeito que ela realmente é. Exatamente. E você não havia percebido. Agora, tem uma situação também mais séria, que em relação até ao próprio abuso, quando é um abuso, assim, uma coisa mais séria, isso poderia levar ao feminicídio? Sim, sim. E a maioria dos casos que eu conheço, pelo menos, são causados exatamente por isso. Porque muitas vezes o abusador, algumas vezes ele se mostra abusivo, mas de uma forma muito discreta, né? E aí, numa situação mais extrema, ele perde o controle. Ou aí, muitas vezes, ele começa a bater na vítima e depois ele acaba matando. Ou, muitas vezes, ele já começa progressivamente. Ele vai devagar, vai aumentando as agressões, igual bullying na escola, né? Vai aumentando as agressões, até chegar a um ponto que a coisa se torna insuportável. E aí, muitas vezes, ele é uma atitude mata. progressiva, então. Mas não é regra. Normalmente, sim, mas tem casos que cada caso é um caso, né? Porque assim, quando existe uma convivência com o tempo nos casais, eu vejo em alguns casais que sentem a liberdade, uma liberdade enorme de um maltratar o outro, de não se respeitarem mais. E é isso que eu não concordo, entende? Meu pensar, eu penso que a gente tem que haver respeito o tempo todo. É como se você tivesse acabado de conhecer a pessoa. Não, já conheço há muito tempo, então eu posso falar da forma que eu quiser, eu posso me expressar da forma que eu quiser, não vou mascarar mais. Quer dizer, porque você mascara, na verdade, do que realmente você é. E isso causa uma decepção enorme, né, para o outro. Marcelo Leão tem uma pergunta. O marido não deixar a mulher cortar o cabelo é abusivo? É só a gente perguntar só perguntar para a pessoa. Ela gostaria que alguém falasse para ela se ela deve cortar o cabelo ou não? Obrigasse ela a dizer que quer. Ela pode falar, não quero, poxa, eu não queria que você cortasse o cabelo. Mas uma coisa é eu não querer, outra coisa é eu dizer para ela que você não vai cortar. A partir do momento que você obriga alguém a alguma coisa, já é
Abuso de Já é poder. abusivo, é. Seja qual for a situação, seja uma situação desde uma coisinha boba, tipo, ah, senta aqui, do meu lado aqui. Seja uma situação, você não vai sair com essa roupa, você não vai sair comigo dessa forma. Né? Eu acho que tudo é conversar. Se você obriga alguém a alguma coisa, obrigar, mandar, impor é abusivo. Em qualquer situação. Certo, certo. Cristina Souza está perguntando: você acha que o relacionamento abusivo é um pouco cultural? Ou seja, o pai era. Totalmente. Patriarcal, né? Todo a questão do abuso vem da questão de condicionamento de séculos e séculos, né? Onde a mulher até pouco tempo não tinha poder nenhum. Até esse século a mulher não tinha poder de voto. Então Não, tem ela não podia nem ter toda orgasmo. Vamos combinar. Ela não podia nem ter isso até hoje em orgasmo. alguns lugares, né? Em alguns países, algumas culturas, a gente sabe disso. Sim. Então, ainda existe sim. Mas eu penso que conforme a gente vai fazendo esse movimento, as coisas vão realmente mudando, as pessoas, por mais que não queiram, acabam tendo que mudar, porque não dá para você ficar na mesma postura a vida inteira, porque você está lidando com pessoas, você está trocando com as pessoas. E se você ficar no mesmo lugar, você vai empacar. Você não vai a lugar nenhum. A Gabriela Grosso, acabo de me separar. Aí botou rindo. Pandemia reformulou. Sim, sempre reformula. Pois ainda bem que você já pôde conviver um tempo maior e já identificar que se essa pessoa tem a ver realmente com você, com o que você, como é que se diz, gostaria de viver. Então, isso foi muito bom, você já identificar isso e se posicionar. Parabéns. Não que deseje que as pessoas se separem, gente, não é isso. Mas, às vezes, é necessário você se posicionar sim, não aceitar tudo. Você não é obrigado a aceitar. Não é Não é isso? obrigado a aceitar nada, na verdade, né? Tipo assim, desde que o momento que existe, claro, uma questão de troca de um relacionamento, né? Onde você abre mão de algumas coisas e a pessoa também. Até aí, eu acho até saudável. Mas a partir do momento que você começa a abrir mão das coisas e você não e a pessoa o tempo todo ela te cobra comportamentos, atitudes e não existe uma conversa, isso se torna um relacionamento abusivo. E aí Não, muitas vezes a pessoa e tem uma outra coisa também. Às vezes a pessoa afasta o outro do convívio social das outras pessoas, isola como uma forma de. Diz que é proteção, mas não é proteção. É uma forma de monopolização. sim, Esse tipo também também acontece muito. acontece muito, não é? É Sim, isso acontece então. muito. Bom, tem mais alguma pergunta aí? Acho que. Thay Moreira. Que medidas a pessoa que sofre abuso deve tomar para que a situação não tome proporções maiores? Boa Eu acho, pergunta. assim, eu acho que a primeira coisa é isso, a gente perceber que uma coisa é a pessoa brincar com você e falar, pô, não vai fazer isso não. Outra coisa é a pessoa fazer isso um monte de vezes. Então, acho que quanto mais rápido se conseguir descobrir esses comportamentos e conversar isso, mais fácil de combater, né? A partir do momento que você leva muitos anos, muito tempo, a situação pode se tornar até agressiva, né? A pessoa pode se tornar agressiva. Então, quanto mais rápido você tomar uma atitude, perceber que a pessoa está invadindo o teu espaço, primeira coisa, sentiu que a pessoa está invadindo o teu espaço, você já tem que conversar com ela. Olha, fulano, não gostei, eu acho que é isso, fulana, não gostei disso, disso, disso. E aí, se você vê que a pessoa é agressiva, começa a gritar, ou então começa a fazer chantagem emocional, você tem que ligar a seta, ligar a exclamação aí, opa, peraí. Vamos ver se a pessoa se eu vou conseguir interagir com ela e me adaptar, ou se a situação vai ficar insuportável. Isso normalmente no começo da Não, relação isso acontece, já dá para ver, né? você tocou num ponto que é a chantagem emocional. Que aí a pessoa faz, aí acaba, tô arrependido, eu não vou fazer mais, coisa e tal. Daqui a pouco tá fazendo de novo.
eu penso também que se ela tem uma racionalidade aí, se ela tem um equilíbrio maior, ela consegue, em outras coisas, ela consegue se equilibrar nesse sentido, de começar a ter consciência de que ela tem que mudar, que ela não pode mais tratar o outro dessa forma, entendeu? Se a gente pegar o behaviorismo, né, que foi o Skinner lá, o estudo dos ratinhos, né, a gente já consegue ver essa questão do comportamento Do intermitente, condicionamento, exatamente isso. O é condicionamento verdade. intermitente. Porque quando você condiciona a pessoa, o famoso morde e assopra, você cria uma dependência, porque a pessoa não sabe quando você vai mudar ou se você vai mudar. Então, cria-se uma suspensão aí que muitas vezes pode se estender por anos. Então, mesmo uma situação dessa, não importa. Se a pessoa morde e assopra 2, 3 vezes e tá te fazendo mal, tem que cortar. Você guarda a pessoa, beleza, mas tem que gostar mais de você. Porque Com senão a certeza. tendência é piorar. A coisa ficar pior com o tempo. Não, e você falou uma outra coisa importante que é a questão da autoestima. Se você realmente tem autoestima, você vai se posicionar. Você não vai permitir ser abusado. Você vai se posicionar em algum momento. Você Sim. tenta compreender o outro, você tenta fazer o melhor para que a relação fique bacana, para que não ocorra. Mas se o outro também não muda, aí não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Não tem. Então, assim, ainda mais quando você tem autoestima. E é fundamental que você tenha autoestima. Principalmente as mulheres precisam muito buscar autoestima. Acabar com essa história de que, eu sou a coitadinha, eu não tenho oportunidade, nunca é tarde para nada, entendeu? Eu sei porque eu passo por um momento de superação muito grande em relação à minha parte intelectual, por conta até da minha idade, que é um pouquinho avançada. Tá nova, tá Então nova. então é importante isso. As pessoas começarem a pensar principalmente em se autoconhecer, se autopesquisar e buscar essa autoestima, porque todos têm valor. Todos têm valor. Todos têm defeitos? Tem. E todos nós temos valores. E é isso que a gente tem que começar a pensar, reconhecer os nossos valores. Às vezes, num relacionamento, a pessoa quer, por exemplo, manter o relacionamento com medo de ficar sozinha. E aí ela passa por cima daquilo. Não, vai melhorar e é melhor do que ficar sozinha. Será? Às vezes é melhor ficar sozinho, sim. Às vezes é melhor ficar sozinho. Como é que você vai conviver com uma pessoa? É impossível você ser feliz se você se ama, se você se gosta. Como é que você pode ser feliz em conviver com uma situação dessas? Eu acho que a É questão maior, balela. sim, é pensar o seguinte, que muitas vezes a pessoa fica assim, ponderando, né? Quando se tornar um problema, eu termino, né? Caso aconteça, sendo que problema é problema, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem uma historinha que, assim, pra gente terminar, não vou me estender, com uma historinha que eu acho fantástica, chinesa, budista, que fala o seguinte, que um mestre chamou 3 discípulos e falou, pegou um vaso Ming, raríssimo, colou uma tábua de madeira e colou um outro objeto em cima, uma estátua. E ele falou, quero que vocês resolvam esse problema. E aí o primeiro discípulo chegou lá, olhou, tentou descolar, tal, não conseguiu. Aí falou, não consigo. Aí o segundo discípulo foi lá, tentou tirar a parte de cima, falou, não vou deixar a madeira colada, né? Tá? E aí ele viu que ia quebrar o vaso e não desistiu. O terceiro veio, puxou a espada e quebrou tudo. Aí o cara, os outros discípulos olharam para ele e falaram, que isso, você é louco, você estragou o mestre, você estragou o vaso do mestre. E aí o mestre falou, você vai ser meu discípulo principal. Aí ficou todo mundo assim. Aí ele falou, eu pedi para resolver um problema. Quando você resolver problema é você quebrar, acabar com o problema, seja ele qual for. Ele pode vir fantasiado de formas lindas, de um vaso Ming, né? Mas se ele é um problema, você tem que acabar com ele, não importa o que seja. Então acho que essa história, assim, sempre que eu lembro, eu acho que tem muito a ver, né? Problema é problema, resolva. Se o Isso aí, não cara é te reclamar, é resolver. agrada, exatamente, te agrada, mas ele, sei lá, é autoritário, não deixa eu sair. Não. Se você está feliz de alguma forma, aí você tem que prestar atenção se na sua estima como está. Mas eu acho que a princípio é isso. Não importa o que a pessoa te dê, você tem que tomar a decisão e resolver o problema.
Você precisa ser feliz, e a pessoa também. Todo mundo tem direito de ser feliz. Então, resolva o problema, né? Pode ser meio extremo, mas não é questão de resolver, vou acabar tudo e vou largar, não. Mas crie situações onde você consegue resolver aquele problema. Se você depende da pessoa financeiramente, arrume formas. E se você não conseguiu forma, dá teu jeito. Arruma um lugar para você morar, entendeu? Mas você tem que começar. Se você ficar esperando as coisas acontecerem... Tem sempre um jeito. Tem sempre como dar um jeito. Se você for criativo, exatamente. então melhor ainda. Com não é certeza. isso? Então é isso, Fábio Ramos, psicólogo. Agradeço muito aí a sua presença. E quem quiser o contato dele está aí na telinha, é só vocês olharem na telinha o e-mail e o telefone. O Fernando Zideric está dando parabéns, ele amou o cenário. Que bom, a gente é quem agradece. E a todos também que participaram dessa live. E estou amando muito tudo isso. Com certeza. Muito bom também. Obrigada, Carla. Obrigada a todos e não se esqueçam também de dar um like aqui no canal. Inscrevam-se no canal também. Tá bom? Fábio, pode fazer suas considerações finais aí. Não, é isso. Depois vocês procurem lá também o meu YouTube. Eu tenho sempre, toda semana eu faço vídeos, né? Sobre vários assuntos. Então, no YouTube psicólogo Fábio Ramos. Só vou colocar lá que vai aparecer lá uma cabecinha com uns quebra-cabeça assim, aí você já pode clicar lá e se inscrever. E também dá uma olhada nas minhas redes sociais, no Facebook também é psicólogo Fábio Ramos, e no meu Instagram também, @psicólogo Fábio Ramos. Então, dá uma olhadinha lá, se inscreve, que eu estou sempre colocando vídeos. É isso, gente. Obrigado, Carla. Obrigado a todos que participaram. Nós aqui agradecemos a sua presença, foi muito bom. E aí, pessoal, obrigada, viu? Foi show de bola. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, no Psicofocos, e dar sua curtida aí também, tá bom? Dá seu like aí. Obrigada a todos. Tchau. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Beijo.